aonde achar um recurso, aonde achar uma solução para a sua vida, Jesus ele está dizendo nesta noite: vinde a mim, porque se você estiver sobrecarregado, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para te aliviar, Ele tem o poder para mudar a sua história, Ele tem o poder para mudar a sua situação. Basta somente você aceitar o convite de Jesus nesta noite, porque este convite ele ainda ressoa nos nossos dias. E este convite ele é mais poderoso nos nossos tempos, porque tantas pessoas estão aí perdendo a sua vida, porque não sabem para onde ir, não sabem a quem recorrer. E Jesus nesta noite diz: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu tenho o poder, a capacidade de aliviar tudo aquilo que está sobre você. E Jesus, depois que ele faz o convite, ele vai falar no versículo 29, ele diz assim: e tomai sobre vós o meu jugo, porque o convite é para que ele possa aliviar as cargas emocionais, psicológicas, é para aliviar as cargas que carregamos ao decorrer da nossa vida. Mas ele diz que, aceitando o convite, ele diz: tem um jugo para carregar, tem um jugo para receber. E podemos entrar numa questão e dizer: por que largar o jugo do pecado para se sujeitar ao jugo que Cristo está colocando sobre nós? Por que largar o jugo que às vezes satisfaz a nossa carne, nos traz alegria momentânea, para trocar pelo jugo que é oferecido por Jesus? E nós sabemos que aqueles que são conhecedores sabe que o jugo é um instrumento que é colocado sobre dois bois, para que ele possa arar a terra. E o objetivo desse instrumento é simplesmente dividir o peso do trabalho dos bois em arar a terra, para que um boi não se canse. O segundo objetivo é para que eles tenham uma só direção, um só propósito, um não venha estar para um lado e outro para o outro. É para dividir o peso, para aqueles que carregam as bagagens, transporta mercadoria, é para que o boi ele não carregue o peso só. E Jesus está dizendo para nós e para aqueles que nos ouvem, é que se você quiser aceitar o convite dele, ele tem um jugo para colocar sobre você. E qual é a diferença de receber o jugo de Jesus e largar o jugo do pecado, largar o jugo da prostituição, largar o jugo das coisas que não agradam a Deus? É que quando você aceita o jugo que é dado por Cristo, Ele agora vai te dar uma direção, você vai se submeter à vontade dEle. Você vai se submeter àquilo que Jesus estabelecer para a sua vida. Aí quando eu aceito o jugo de Jesus, eu paro de viver uma vida sem direção. Quando eu aceito o jugo de Jesus, eu paro de viver uma vida incerta, sem saber para onde eu vou, buscando soluções em festas, buscando soluções em drogas, buscando solução em coisas que não agradam a Deus. Aí Jesus diz assim: se você me aceitar, eu tenho uma direção para te dar, eu tenho uma vida nova para te dar, uma história será escrita por Deus para a sua vida a partir deste momento. Porque o jugo do Senhor é diferente do jugo do mal, é diferente do jugo de Satanás, porque você levanta pela manhã e diz: eu não vou errar, eu não vou pecar, eu não vou me prostituir, eu não vou fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas quando você vê, você está pecando, você está errando. Mas quando você se entrega para Jesus, o pecado ele não tem poder sobre a sua vida. Quando você se entrega para Jesus, ele diz: a direção não é essa, a direção é o caminho para a glória, para o céu, ao qual Ele tem preparado para nós. Aleluias. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque vivíamos uma vida de escravo, direcionado pelo pecado, direcionado pelas coisas que não agradam a Deus.
Mas quando chegamos em uma condição ao qual estávamos cansados de viver esta vida, decidimos ouvir o chamado de Jesus, o convite de amor, de graça que Ele nos ofereceu. E quando aceitamos a isso, Ele tira todo o jugo do pecado, Ele quebra toda a condenação, Ele quebra toda a destruição e nos dá agora uma nova vida na presença dEle. E é isso que Ele quer para nós nesta noite. Ele quer tirar todo o peso sobre as nossas vidas. Porque não dá para se encontrar com Jesus e aceitar o seu convite e viver a mesma vida pesada, a mesma vida de opressão, a mesma vida vivendo oprimido por Satanás. Quem sabe se você chegou nesta noite, neste lugar, e quem sabe você está se sentindo angustiado, na autoridade do nome de Jesus, Ele te liberta, Ele te transforma, Ele muda a sua história nesta noite. Aleluias, glória a Jesus. Aí Jesus ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o descanso que Jesus ele nos dá não é simplesmente o descanso físico, mas também é o descanso na nossa alma. E este descanso na nossa alma só Jesus pode proporcionar. E é por isso que muitas das vezes tentamos preencher o vazio que há na nossa alma com todas as coisas que o mundo pode proporcionar. Mas Jesus está olhando e dizendo assim: só eu posso. Só eu posso mudar, só eu posso transformar, só eu posso preencher o vazio. Enquanto você bater em outras portas, nada vai acontecer. Mas se nesta noite você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e deixar Ele entrar, você será transformado. A angústia, a amargura, a depressão sairá da sua vida em nome de Jesus. Porque a sua alma será livre, a sua alma receberá a liberdade que só Jesus ele pode dar. Quando Jesus ele oferece o seu jugo, porque trocar o jugo do pecado, da destruição de Satanás pelo jugo de Jesus. Porque ele diz que o jugo dele ele é suave. O jugo de Jesus ele não é opressor. O jugo de Jesus, ele não traz opressão sobre nós, mas é um jugo suave, composto de amor, composto de graça, composto de coisas que o mundo não pode proporcionar. Por que abandonar esta vida para viver debaixo da direção de Jesus? Porque quando largamos todas essas coisas, Ele nos proporciona uma vida de amor. Pode ser que o mundo ele não te ame, pode ser que as pessoas não amem você, mas Jesus está aqui dizendo: eu estou de braços abertos, esperando o momento de você aceitar o convite dEle e se apresentar diante dEle. E Ele vai dizer: eu tive o tempo todo aqui para te dar amor, para te dar paz, para te dar tranquilidade, para te dar vida, e eu estou aqui te esperando. Aleluias. Porque o nosso Jesus ele nos ama, irmãos. E quem já experimentou e experimenta viver debaixo do jugo de Jesus sabe o que é isso. Sabe o que é você experimentar este amor. Sabe o que você vivia no mundo do pecado e as pessoas já falavam: não tem jeito, não tem solução, não vai chegar a lugar nenhum. E Jesus olhando lá do céu diz assim: tem, vai chegar, vai acontecer, porque sou eu que amo, porque o meu olhar é diferente do olhar do mundo. Aleluias. Pode ser que alguém olhe para você e não dê nada, mas Jesus ele deu tudo. Jesus, ele deu a sua vida na cruz por amor de mim, por amor de você. Se você estar aqui nesta noite, foi por causa dele. Se você está de pé nesta noite, é por causa dele. E você poderia glorificar o nome do Senhor, porque tinha tantos lá fora para ele resgatar, e ele trouxe você e te colocou neste lugar. Adore a ele, glorifique a ele, porque ele escolheu você, mesmo sendo imperfeito. Aleluia.
Porque se alguém olhasse para nós e assim, esse aí eu não quero. Porque muitos olham para nós e dizem assim, para quê, por quê? Mas Jesus diz assim, eu amo. Não é por causa daquilo que Ele faz, não é por causa daquilo que Ele quer, é por causa da minha graça, é por causa do meu favor, que não é merecido por alguém, é porque Ele olha e diz assim, eu quero, eu me agradei por Ele, e por isso eu livrei da morte, eu livrei da prostituição, eu livrei do mal, e coloquei sobre este lugar, e da mesma forma, Ele quer fazer sobre você, que está nos ouvindo nesta noite, que ainda não se entregou para Ele, que está vivendo num quarto escuro, que está vivendo numa opressão, que está vivendo no pecado. Ele está dizendo, eu também posso fazer por você, eu também posso fazer por você nesta noite. Aleluias. Por que trocar o jugo do pecado, da prostituição, pelo jugo de Jesus? Porque quando nós recebemos o jugo de Jesus, nós não carregamos o peso só. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir do momento, todas aquelas coisas, porque aquelas coisas que tínhamos na nossa vida no passado, ela continua nos acompanhando. Ela continua acompanhando muitas pessoas que às vezes até já estão na presença, mas as coisas do passado não conseguem deixar, não conseguem abandonar. Aí Jesus diz assim, continua porque eu te ajudo a vencer, eu te ajudo a carregar, eu te ajudo a chegar lá. E é por isso que alguém olha para você e diz assim, como ele conseguiu chegar se ele tinha tudo para dar errado? É porque Jesus te ajuda a carregar o seu fardo, Jesus te ajuda a levar as suas dificuldades. É por isso que é satisfatório estar na presença desse Deus. Porque mesmo quando a força nos falta e pensamos em parar, Jesus ele está nos nossos lados dizendo assim, você não pode. Vamos que eu te ajudo a chegar. Vamos que eu te ajudo a caminhar. Quantas das vezes pensamos em voltar atrás? Quantas das vezes pensamos porque as pessoas nos julgam, as pessoas falam mal, as pessoas tentam nos impedir na caminhada. Satanás, ele investe de todas as formas para nos tirar da presença dele. E aí pensamos, é melhor eu desistir, porque está difícil continuar. Aí Jesus, não desista, porque eu estou aqui para te ajudar a carregar. E quando você não suportar, pode me entregar que eu te ajudo. Eu troco com você o seu fardo e te dou o fardo que é leve. Aleluias. E o que Jesus ele quer conosco nesta noite? Ele quer que você abandone o peso. Ele quer que você largue aquilo que está pesado na sua vida. E receba o fardo que é leve do Senhor. Aleluias. Porque às vezes carregamos bagagens que não são nossas, que não deveríamos mais carregar porque nos encontramos com Jesus. Porque já aceitamos o convite, mas continuamos a carregar bagagens, a trazer pesos que não deveríamos carregar. Mas nesta noite, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor fala aos nossos corações, deixa o peso para lá, entrega na mão do Senhor, peça ajuda a Ele, mas não desista da caminhada, não desista da onde você está, porque Ele tem solução, Ele tem vida, Ele tem amor, Ele tem aquilo que você precisa diante da presença dEle. E quem sabe você que está nos ouvindo nesta noite, você tem levado uma vida pesada, já bateu em várias portas, em várias situações, e você não achou a solução para a sua vida. Mas nesta noite, Jesus ele faz mais uma vez o convite, vinde a mim. Venha para Jesus que Ele pode mudar a sua história. Se ninguém conseguiu mudar a sua história, Jesus pode.
Se você foi em todos os recursos e nada solucionou a sua situação, Jesus pode solucionar. E aqui nós estamos falando, não é de religião, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando daquele que tem um poder para salvar. Nós estamos falando daquele que tem um poder para libertar aquele que está no mais profundo da situação, dizendo, não tem jeito para mim, só basta para mim a morte. Jesus nesta noite diz, a vida, a esperança, a transformação para a sua vida. Aleluia. Porque o jugo do Senhor, ele é suave, ele é leve, e ele nos dá a capacidade de carregar. Meus irmãos, se nós soubéssemos o privilégio de estarmos aqui, vivíamos uma vida diferente, acordávamos diferente, saíamos pela rua diferente. Porque quantas pessoas hoje estão oprimidas tentando tirar a sua vida. Estão tentando acabar com a vida porque olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para dar uma palavra, não tem ninguém para tirar da situação que está. Mas nós estamos livres. Nós estamos debaixo de uma autoridade poderosa de Deus. Estamos debaixo daquilo que da autoridade que foi dada por Ele para as nossas vidas. E deveremos nos alegrar na presença dEle. Porque Ele poderia fazer qualquer outras coisas, estar com qualquer outra pessoa, mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E Ele ainda disse assim, eu vou para o Pai preparar um lugar. E se eu for preparar este lugar, eu vou voltar outra vez para vos buscar. Por quê? Porque eu não quero simplesmente livrar a sua alma, o seu corpo. Eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus, Ele quer relacionamento com a sua igreja. Jesus, Ele quer relacionamento com a humanidade. Ele não nos criou para estarmos distante dEle, simplesmente esperando Ele mudar a nossa situação. Ele nos criou para nos aproximar dEle, viver relacionamento com Ele. E num grande dia Ele nos levar e nos colocar no lugar onde Ele nos preparou. E Ele olharmos para Ele e dizer assim, foi bom. Foi bom passar por todas as dificuldades. Foi bom carregar todas as dificuldades e caminhar com Cristo, porque aquilo que tem preparado para nós, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, o que Deus tem preparado para nós. São coisas grandes. E ainda tem vaga, ainda tem oportunidade. Ainda tem espaço na mesa para aqueles que querem se assentar. E se você nesta noite quiser Jesus estar aqui, Jesus Ele estar aqui, a sua palavra foi liberada sobre você. E tem lugar ainda para se assentar na mesa. Jesus está deixando o seu lugar reservado. Você precisa simplesmente aceitar o convite dele. E se o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, não resista à voz do Espírito. Não se feche para a voz do Espírito, porque nesta noite Ele quer entrar na sua vida e Ele quer fazer morada, Ele quer te visitar, Ele quer te tocar, Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações. Que você que ouviu esta palavra nesta noite e ainda não fez uma aliança, não se entregou para Jesus, que você possa tomar esta decisão. Porque todos nós que tomamos essa decisão, depois que tomamos essa decisão, bateu arrependimento porque não tomou a decisão antes.
Por que eu não experimentei esta vida antes? Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue com a sua igreja, abençoando o seu povo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém nesta noite sentiu dentro da tua alma que necessita de Jesus para mudar a tua história? Alguém aqui? Apenas faça o sinal com as suas mãos, estaremos orando por ti. Aonde está a primeira vida? Que nesta noite foi tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, e quer mudar a sua história. Venha, não resista à voz do Senhor que está falando contigo. Meu amigo, você que está nos assistindo pelo canal desta igreja, abandone esta vida de pecado, abandone esta vida de vício. Dobre o seu joelho aí no teu quarto, na tua sala, confesse Jesus como Salvador da tua vida, e Ele vai perdoar todos os teus pecados. Alguém? Se houve alguém aí que está nos assistindo, coloca aí uma mensagem. Eu nesta noite confessei o Senhor Jesus como meu Salvador. Se tem alguém aqui no templo, venha cá que estaremos orando por você. Alguém à minha direita, alguém à minha esquerda. Deus é bom em todo tempo. Se todos estão aqui reunidos, é porque é maravilhoso servir a esse Jesus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus no dia 22 de outubro de 1993. E eu não me arrependo de nada. Estou aqui até hoje, firme e forte. Aleluia. A igreja também está aqui, firme e forte. Analise aí. Quantos anos tem? Como é bom servir a Ele. Veio muitas coisas, mas ainda na minha adolescência, passou a adolescência na casa do Senhor, veio a minha juventude, passou a juventude plantado na casa do Senhor. Aleluia, me desenvolvi, formei a minha família que o Senhor Jesus me deu, glória a Deus. Constitui muitas coisas, porque o nosso Deus, Ele é bom. Foram muitas provações, muitas batalhas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus. E Ele também quer fazer o mesmo na tua vida. Olha, tem alguém aqui que Deus está tocando. Bem, você tem que vir. Você tem que vir. Venha. A voz de Deus está falando no íntimo do teu coração. Oh, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Está uma batalha na vida desta pessoa. As pernas querem se movimentar para vir, mas ao mesmo tempo há uma batalha espiritual aí, dizendo fica, e outra diz vai. Mas a igreja está aqui intercedendo, aleluia, para que o Deus de Israel te conceda mais uma oportunidade de você nesta noite se tornar filho de Deus. E todos aqueles, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e todos aqueles que o recebeu, que em Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então venha fazer parte dessa família, venha. Glória a Jesus. Ó Deus de Israel, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada pelo teu servo, Senhor. Continua abençoando eles, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.
vamos orar aqui por uma família. A irmã Nívia aqui pediu oração, ela quer que apresente o filho dela ao Senhor. Mas também vamos orar por uma pessoa aqui, irmãos. É por você, rapaz.